E vamos juntos, bora pra cima. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma edição do Hora de Acelerar. É hora de acelerar. O tempo é agora. A sua capacidade de agir no tempo certo, na velocidade certa e no momento certo. Bora. Hoje nós vamos falar sobre, nessa edição, nós vamos falar sobre estagnação. Como identificar e principalmente quais as estratégias que você vai utilizar para sair desse padrão de resultado, desse padrão de estagnação. É claro que, primeiramente, você precisa entender de fato o que é a estagnação, em quais esferas isso pode estar acontecendo. Então, vai ser um tema muito forte, fica até o final, que nós teremos insights valiosíssimos hoje aqui nessa edição. Estou olhando para duas câmeras aqui. Estou transmitindo ao vivo pelo YouTube e agora pelo Instagram. E eu te pergunto, sinceramente, você já se sentiu estagnado? Você já se sentiu limitado em alguma esfera da sua vida? O quanto você se sente realmente satisfeito em termos de resultado? Você tem usado quais ferramentas, quais estratégias para garantir que você não permaneça estagnado? Quais estratégias você tem utilizado? Sinta-se à vontade para compartilhar. Manda aqui. Espera aí só um instante. Caiu a conexão. Você que está no YouTube, me diz. Quais, quais são os resultados que você tem hoje e que podem estar estagnados? Sabe o que acontece? Muitas pessoas nem sabem que estão estagnadas. Muitas pessoas nem sabem que estão estagnadas. A estagnação, meus amigos, é o excesso de estabilidade. O excesso de estabilidade. Quando você não consegue avançar em nenhum aspecto, seja na área pessoal, seja na área profissional, e não importa qual a esfera. Mas se você não consegue avançar, isso significa que é um reflexo, que é um sinal ali de estagnação. E na vida, a tendência é de todos nós desejarmos algum objetivo, ter algum objetivo em mente. Ter algum objetivo. Realizar os seus planos, seus sonhos, ter, mesmo que seja algo muito simples ou algo grandioso, algo que vai te exigir mais energia. Mas independente da, do tamanho, da dimensão, do significado do seu objetivo, é natural. Uma pessoa sem a ambição de realizar, ela já está simplesmente decretando e aceitando um processo de estagnação. É muito forte isso. Quantas pessoas você conhece que nem se permitem estabelecer objetivos, com medo de falhar, com medo de não conseguir alcançar, com medo de simplesmente se frustrar e acaba aceitando. Aceita uma vida de ansiedade, aceita uma vida de procrastinação, de preguiça, de medo, de insegurança, aceita uma vida limitada, simplesmente pelo fato de não conseguir ou de não se permitir estabelecer uma visão. Estabelecer uma visão. Então, a estagnação é um ponto crítico, é um ponto que você precisa realmente sair do modo automático para perceber se você está estagnado ou não. Em algum momento, pode ser que você se encontre preso em alguma situação, seja pessoal, profissional, saúde, financeira, espiritual. E se você se vê nessa situação, uma situação de estagnação, em que parece que você não consegue avançar, como se tivesse parado, literalmente, como se estivesse com as pernas para o ar no sofá, ou simplesmente fazendo sem sair do lugar, como se estivesse numa esteira sem fim e sem conseguir realmente avançar em termos de resultado.
essa falta de resultado, essa falta de crescimento, a falta simplesmente de uma perspectiva já demonstra a estagnação como um padrão e como um resultado. Ela nasce de um comportamento. E esse comportamento nasce de uma mentalidade. E aí, quando você se pega frustrado, situações frustrantes, quando você se pega em relacionamentos frustrantes, resultados pessoais, profissionais, financeiros, que te levam à frustração ou desânimo, é um sinal de que você precisa dar uma atenção especial aí quanto à estagnação. Entende o que eu quero dizer? Então, é muito crítico que você tenha esse olhar de sensibilidade com o seu processo, O Hora de Acelerar, ele tem esse propósito, que é esse encontro que nós temos aqui todas as quintas. De fato, trabalhar a mentalidade. Ei, Ana, seja muito bem-vinda. Trabalhar a mentalidade e também desbloquear resultados. E muitas pessoas nem se permitem enxergar que estão estagnadas. Quando você tenta ajudar alguém que está estagnado, essa pessoa tende a resistir. Ela tende a resistir. Por quê? Porque ela não acredita que ela tem aquele problema. É como se ela tivesse uma doença em termos de resultado, e não quer olhar para aquela doença. Então a estagnação, ela ocorre sempre quando nós ficamos presos em alguma situação. Sinceramente, não precisa responder. Mas em que área da sua vida você se percebe estagnado? Que área que você se percebe realmente limitado em termos de resultado? Não consegue avançar. Por quê? O que está por trás disso? O que está por trás dessa estagnação? É quando o processo parece muito maior do que de fato deveria ser. É quando a perspectiva de crescimento ela acaba se desfazendo. A pessoa que nem consegue se permitir enxergar acessando algum padrão novo de resultado. E isso pode acontecer em diversas áreas. Pode ser num aspecto pessoal, uma pessoa que se sente sempre frustrada, seja no relacionamento, seja na saúde, seja na sua espiritualidade, e está sempre ali sofrendo por não conseguir avançar, seja também nas questões profissionais, seja em número de clientes, seja em número de vendas, seja na performance profissional, seja na capacidade técnica, seja na geração de resultado propriamente dita, a estagnação ela vai bater. Então a estagnação é como se tivesse um freio de mão puxado, uma trava nesse processo. E entenda que o primeiro passo para superar eu ia falar procrastinação. O primeiro passo para superar a estagnação é a clareza. Primeira coisa, você precisa ter clareza se você realmente está estagnado ou se você realmente está avançando. Em tudo que você faz, em tudo que você age, você realmente tem um crescimento contínuo. Hoje mesmo eu estava numa reunião e uma empresária dizendo: Anderson, já tem alguns anos que a empresa está estagnada. Nós conseguimos cumprir a meta, mas o resultado ele não rompe, não sai do lugar. Então o que está por trás dessa estagnação? Nós precisamos mergulhar e entender realmente qual que é o padrão, qual que é o modelo. A estagnação é uma mentalidade. Conhece alguém que está sempre reclamando? Conhece alguém que está sempre insatisfeito? Conhece alguém que está sempre com preguiça? Que está sempre procrastinando ações, decisões, escolhas? Que está sempre procrastinando aquilo que já sabe que deve ser feito? Esse é um modelo mental por trás de estagnação. Por trás da estagnação. Se você quer avançar para o seu próximo nível de resultado, você primeiramente precisa decidir por isso. Por que muitas pessoas têm medo de crescer? Uma pessoa que tem a mentalidade de reclamação, só reclama, ela vai se conectar com alguém que só traz notícias boas? Não, a frequência não bate. É como se tivesse uma frequência blindada,
uma mente positiva. Eu não estou falando de oba-oba, mas eu falo de uma mentalidade positiva. O que é uma mentalidade positiva? A mentalidade positiva é a visão de aprendizado. Eu nunca perco. Ou eu aprendo ou eu cresço. E está tudo certo. Então, se você tem a mentalidade de crescimento, esse mindset de crescimento, e encontra com uma pessoa que tem a mentalidade escassa, essa pessoa que tem a mentalidade escassa, ela não consegue manter a mesma frequência. Por quê? Porque ela tem que quebrar vários padrões até chegar no nível daquela frequência, daquela pessoa que tem a mentalidade positiva. E mentalidade positiva não quer dizer que todas as coisas vão dar certo. Não é isso. Mas se não der certo, eu estou aprendendo e eu estou crescendo. Eu cresço em cada queda. Olá, Beth, seja muito bem-vinda. Então, mentalidade. A estagnação é um modelo. É um modelo. Não precisa responder, mas só pensa e anota. Qual a área, qual a esfera da sua vida que você se percebe verdadeiramente estagnado? Pensa uma pessoa cheia de amarras, correntes, presas, e ela não consegue avançar. Não consegue. Por mais que ela age, por mais que ela decida, por mais que ela mude comportamento, o resultado não vira. O resultado não vira. E quando você entende que isso realmente pode bater em cada esfera, eu lembro de um treinamento em 2019, onde uma pessoa, numa imersão, disse o seguinte: eu fiz uma pergunta. O que é importante para você? Eu fiz em várias esferas importantes. E eu falei, o que é importante para você nessa esfera conjugal, no seu relacionamento? E a pessoa me disse assim, Anderson, eu não sei o que é importante nessa área. Eu não sei. E aí eu te pergunto, será que essa pessoa estava estagnada no relacionamento? Será que estava? Ei, Natália, será que ela estava estagnada no relacionamento? Porque se ela não sabe o que é importante, como que ela vai realmente avançar? É impossível você avançar e crescer se você não sabe para onde você está indo. E muitas pessoas, quando passam por alguma frustração, sabe o que acontece? Pisa no freio. Porque tem medo de piorar, tem medo de ter que romper algum padrão. Como assim romper um padrão? Uma pessoa que tem a mentalidade de reclamação, está sempre ali trazendo alguma reclamação, reclamando, eu vou falar o que é isso. Isso é um modelo mental de vitimização. Se você fala em mudar aquele modelo de vitimização, a pessoa vai se sentir um peixe fora d'água. Porque a vitimização é uma proteção, é o meio que essa pessoa descobriu para poder realmente chamar a atenção, ser vista, se sentir importante, se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir especial. E quando ela tem a oportunidade de tirar essa capa da vitimização, ela fala, o quê? Não, volta para cá. E ela quer vestir aquilo de novo. Isso é apenas um sinal de um bloqueio de estagnação. De um bloqueio de estagnação. E para você ter clareza se você está estagnado, você precisa realmente olhar. Pensa aí, pessoal, só 3. Pessoal, profissional e financeiro. Você se sente travado? Você se sente presa? Você se sente desmotivado? Você se sente sem objetivos? Ah, eu sei o que eu quero. Está na minha cabeça. Eu quero crescer, mas crescer para onde? Uma pessoa sem uma direção não faz o que tem que ser feito. Uma pessoa sem a direção, ou se ela perder simplesmente a visão da direção, ela se perde no caminho, porque ela não tem um GPS, um planejamento que ajude a manter a rota. E se ela desviar, o que vai acontecer? Ela simplesmente perde a visão, perde a perspectiva, e se perde a perspectiva, ela vai se ver verdadeiramente desmotivada, desanimada, com muita preguiça de fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo sabendo que tem que ser feito. Mesmo sabendo. Então, pessoal, profissional e ou financeiro, ou as 3. Você sente que você tem repetindo padrões. Pensa uma pessoa que não consegue sair do lugar e está sempre repetindo o mesmo padrão. Padrão negativo.
não avança, tá parado. Um padrão negativo no relacionamento, um padrão negativo, e quando eu falo relacionamento, eu não falo só de relacionamento amoroso, mas eu falo também de relações sociais. Relações sociais. Pensa, como que uma pessoa que quer reclamar vai se conectar com alguém que tem uma frequência elevada? A frequência, mentalidade e o foco nas oportunidades. Uma pessoa que foca nas dificuldades e encontra com outra que percebe apenas oportunidades, a discrepância nessa discussão, nessa comunicação, é gigante. E por isso não flui. E se não flui, muitas pessoas tendem a se sabotar ou realmente não conseguem manter aquele relacionamento, manter aquela conexão. O que ele precisa fazer? Ele precisa gerenciar, ele precisa se afastar de determinadas pessoas, se aproximar de outras, para quê? Para que ela possa desbloquear esse caminho, desbloquear a oportunidade de crescimento. Entenda uma coisa, se você não tem um objetivo pessoal, um objetivo profissional, um objetivo financeiro, tem algo errado. E quando eu falo no pessoal, pode entrar tudo que é importante para você, tá? Quando eu falo financeiro, pode entrar tudo que é importante para você. E quando eu falo profissional, a mesma coisa. Para você explorar do seu potencial, o que é potencial? Pega esse insight. Potencial é energia armazenada. Potencial é energia que não está sendo usada. Se você quer explorar do seu potencial, você precisa dizer para essa energia para onde você quer que ela vá. Você precisa fazer um acordo pessoal, uma negociação com o seu cérebro para direcionar a sua energia para o lugar que você deseja. Se você não sabe para onde você vai canalizar, direcionar, convergir essa energia, por que você vai tirar do lugar? Por que você vai deixar de fazer algo que te dá um prazer imediato? Por que você vai fazer renúncias? Por que você vai pagar o preço? Então, o primeiro aspecto é, de fato, entender para onde eu quero direcionar essa energia. Isso não tem só uma pegada de crescimento profissional. Isso é em qualquer esfera. Pode ser saúde, pode ser o seu corpo, pode ser a sua saúde emocional, pode ser a sua saúde mental, pode ser a sua conexão espiritual. Mas se você não tiver um objetivo, a sua energia ela vai ficar armazenada. Que é aquela pessoa que tem muito potencial, mas não gera resultado. Que não sai do lugar. É forte isso, né? Manda um foguinho aí, se fez sentido para você. Fala, Alisson. Seja muito bem-vindo, meu caro. Então, o primeiro passo aqui é nós termos clareza. É compreender realmente quais são as causas da estagnação. A primeira coisa que vai gerar realmente um padrão de estagnação, anota se fizer sentido para você, eu sugiro que anote, é a falta de objetivo. A falta de objetivo. A estagnação faz uma pessoa não ter foco. A estagnação faz uma pessoa ter sempre preguiça. A estagnação faz uma pessoa procrastinar. A estagnação faz uma pessoa evitar responsabilidades, evitar riscos, evitar até mesmo estabelecer objetivo. E esse bloqueio está te impedindo de viver a vida que você merece, não a que você deseja, mas a vida que você merece, que é muito maior, é muito mais, vai muito além do que simplesmente o que você tem como plano. Como plano. Eu te convido a refletir sinceramente, quantas pessoas à sua volta, quantas pessoas, pensa aí em 6 pessoas, pensa as 6 principais pessoas que você lembrar. O que você percebe nessas pessoas em termos de estagnação? Pessoal, profissional, financeira, saúde, conjugal, alimentação, rotina, qualidade de sono, saúde mental. O que você percebe como estagnação? Eu só falei 6, as 6 primeiras. Mesmo que forem as pessoas que vierem, são as primeiras que estão dentro da sua casa, as pessoas que fazem parte da sua família,
Ok, só se permite identificar. Não com o objetivo de julgar, mas aprender com essas pessoas. E se porventura alguma dessas 6 não tem uma vida estagnada, está sempre em movimento, e estar em movimento não é simplesmente entrar no modo automático e sair fazendo as coisas. Estar em movimento é, de fato, você ver a evolução. É aquela pessoa que quando você olha para um ano atrás, 6 meses atrás, 3 meses, 2 meses, um mês atrás, você percebe que algo mudou. Algo mudou. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem parte da mentoria e sabem que é impossível viver uma semana sem crescimento. É impossível quando você decide fazer o que tem que ser feito. Só que para decidir fazer o que tem que ser feito, você precisa ter objetivo. Uma pessoa sem objetivo não tem por que direcionar energia. Uma pessoa sem... Eu vejo muitas pessoas reclamando, eu tenho dificuldade de ter foco. Não, você tem dificuldade de ter objetivo. Porque se você tiver um objetivo, e esse objetivo for forte o suficiente, você sela um contrato. E a partir do momento que você sela esse contrato com a sua vida, que é um contrato inegociável, não tem letrinhas minúsculas, sabe, que vão trazer ali alguma oportunidade de sabotagem. É um contrato fiel com o seu resultado. E se o seu contrato de crescimento ele é inegociável, você não tem por que evitar o que tem que ser feito. Você não tem por que se sabotar. Então, o que vai te ajudar a direcionar a energia? A ter foco. O tamanho, o significado e o propósito do seu objetivo. Tem que ter um propósito. Tem que ter um significado real. Ele tem que ter uma dimensão que te incomode quando você não estiver fazendo. Eu não sei se você pegou até aqui. A estagnação é se você sente que as coisas não estão acontecendo em alguma área. Se você se sente preso, limitado, insatisfeito, frustrado, sem objetivos em alguma esfera, você está estagnado. Porque se você tem um grande objetivo, pensa nisso, um grande objetivo está aqui em cima. Um grande objetivo. E uma pessoa com um contrato para chegar nesse objetivo, eu te pergunto, o que pode parar essa pessoa? É um contrato. Você tem que cumprir. E aí as pessoas podem falar assim, poxa, mas eu não sei se eu estou preparado, se eu estou preparada. Mas quem disse que você tem que estar? Você precisa decidir. Eu tive uma experiência que acabou de vir aqui, que é o seguinte, em 2004, já tem um tempinho, eu fui convidado, na verdade foi em 2003, final de 2003, eu fui convidado para participar de uma grande competição, uma competição a nível nacional, uma competição profissional. E naquele período ali, que foi mais ou menos novembro, dezembro de 2003, a pessoa que me convidou falou assim, Anderson, tem uma oportunidade aqui, eu vou te falar qual área que era. Aplicação de revestimento cerâmico, pedreira de acabamento, lá atrás, 2003. Escuta essa que você vai gostar. Depois eu posso falar mais sobre isso. Inclusive, essas duas bandeiras aqui, ó, já para dar um spoiler para você do que aconteceu, elas são daquela época. É isso mesmo, aquela bandeirinha ali, a de Minas, ela tem 20 anos. Caramba. Uau, muito tempo, né? Enfim, ele falou assim, Anderson, você quer participar da Olimpíada? Nós estamos vendo aí o seu resultado, o seu andamento, enfim. E aí, eu falei assim, cara, eu quero, mas eu não sei nada. E sabe o que ele me falou? Eu nunca vou esquecer dessa resposta e foi importante ter lembrado disso aqui agora. Aldair, o nome da pessoa, do meu instrutor. Ele falou assim, eu não preciso de ninguém que saiba, eu só preciso de alguém que queira. Uau, essa é forte. É forte, até arrepio, porque foi muito forte para mim. E aí eu te pergunto, se você tem um objetivo, eu não preciso que você saiba chegar lá. Presta atenção nisso, pessoal. Escreve assim para mim, ó, forte. Se for forte para você. Se você tem um objetivo, eu não quero saber se você sabe o que fazer para chegar lá. Eu só quero saber se você quer realmente chegar. Se você tem a capacidade hoje de selar esse contrato, de assinar esse contrato com o seu objetivo. De falar assim, eu não aceito menos do que isso. Eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito para chegar lá.
E tá aqui o resultado. Essa bandeirinha verde aqui, olha, do Brasil, foi para quando eu fui para a Finlândia representando o país, em 2005. Então, em 2003 eu recebi o convite, em 2004 foi a competição, em 2005 a gente estava indo para a Finlândia. Eu nunca contei isso numa live. Eu até conto isso dentro das minhas mentorias porque tem um propósito quando eu conto. Mas aí eu te pergunto, você tem um objetivo a ponto de superar as suas fraquezas? Você tem um objetivo que te mantém ativo independente das dificuldades? Você tem um objetivo que te ajude realmente a garantir que você acorde todos os dias ou sempre que necessário para fazer o que tem que ser feito? Você já mandou essa live para alguém? Dispara essa live para alguém que é importante para você. Então, o primeiro passo é esse. Se você não tiver um objetivo, não adianta você querer a ferramenta para poder ter foco. Não adianta você ter a ferramenta para poder manter a consistência. Não adianta. Não adianta você ter habilidade ou desenvolver novas habilidades se você não tem um objetivo. Os recursos, eles são disponíveis para quem vai usar. Os recursos são escassos para quem não vai usar. Presta atenção nisso. Os recursos estão disponíveis para quem vai usar. Se você não vai usar, os recursos serão escassos. Não tem como. Eu te convido a ter um objetivo grande, a estabelecer um objetivo grande a ponto de você realmente superar esse bloqueio da estagnação. É muito forte isso. Foi bom lembrar dessa experiência lá de trás. E foi a única? Não, várias outras. Você tem objetivos tão grandiosos que você superou barreiras, que você pagou o preço que você nem imaginava que era capaz de pagar. Você já fez coisas que se você voltasse atrás e falasse assim, caramba, como que eu fiz? Por que você fez? Porque você tinha um objetivo. Então, a falta de objetivo leva a pessoa à estagnação. É o primeiro passo. E a partir do momento que você descobriu, estabeleceu o seu objetivo, você tem mais propósito, mais porquê, mais motivos para investir naquilo que você é fraco, para investir naquilo que você precisa de ajuda, para usar dos seus recursos que você já tem disponíveis. Entende? Qual a experiência que você já passou, que o resultado era inegociável para você, que você pagou o preço, independente do processo? Uma pessoa que tem um objetivo e fica preocupada com o processo, ela não tem objetivo. Ela até tem um desejo, mas ela não tem um objetivo. Ela não tem uma meta estruturada. Porque uma meta estruturada vem com um contrato estruturado. Um contrato que vai exatamente naqueles pontos, direitos e deveres. Que vai naqueles pontos onde você pode se sabotar. Que vai naqueles pontos onde você pode procrastinar. Porque no contrato ele já sabe tudo lá. É um contrato muito bem feito. É um contrato com a vida. E aí você para de ficar perdendo tempo. E você começa realmente a agir com energia, com propósito. Agir de forma massiva. Massiva. Quando eu falo isso, atualmente, né? Nesse momento, nós estamos num movimento de hiperfoco no meu programa de mentoria, que é o programa Mentoria Performance 360. Hiperfoco. 30 dias, onde nós estruturamos metas, cada um estruturou a sua meta, pessoal, profissional e financeira, e está colocando energia. Nesse momento, independente da hora que você está ouvindo esse vídeo, tem alguém agindo com foco, hiperfoco na verdade, na construção de um objetivo. Qual foi a última vez que você realmente selou um contrato, assinou um contrato com um objetivo importante para você? Se você pegou isso, eu acredito que já valeu a pena você simplesmente se permitir ouvir esses insights. Agora, só ouvir isso e não agir, é melhor nem ouvir.
só ouvir e não colocar nada em prática, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu quero saber de você que está aqui ao vivo comigo. Eu quero saber qual é a sua história de inspiração. A sua história. Eu não falo de você contando alguma experiência de alguém, mas eu falo de algo que você superou. Algo que você nem sabia, mas que você assinou um contrato. Legítimo contrato. Inegociável. Sem cláusula ali nenhuma possibilidade de cancelamento. Eu quero saber de você. Me manda lá pelo direct a sua história de inspiração. Eu quero saber da sua história. Então sinta-se à vontade para me mandar um áudio lá no direct, para me mandar escrito, da forma que você quiser. Mas eu quero saber a sua história. O contrato que você assinou, quando foi? Eu te contei um aqui, que foi lá em 2003. Eu não sabia como seria o processo. Foi fácil? Você tá doido. Nada fácil. Nada fácil. Foi extremamente desafiador. E aquilo fortaleceu tanto a minha vontade de querer mais, que aí você já pegou outro código. Por que muitas pessoas estão estagnadas? Porque não realizam. Uma pessoa que não realiza, ela fica desmotivada a tentar algo novo. Já uma pessoa que realiza todos os dias, pensa nisso. Pensa em alguém que realiza todos os dias. Pensa em alguém que conquista todos os dias. Se eu conquisto algo hoje, o que vai acontecer comigo amanhã? Eu quero conquistar algo diferente. Algo diferente. Olha só o comentário do Cleiton. Antes eu tinha um grande problema para repor aulas, onde todas as vezes que alguém faltava, queria descontar o valor no próximo mês. E não queria repor. Agora tem uma equipe só para repor aulas. Olha só que top isso. Sensacional. E com certeza, isso se torna também um dos seus diferenciais. Olha que fantástico isso. Mas por que isso acontece? Por quê? Porque acendeu um propósito, acendeu um objetivo. E se acendeu esse novo objetivo, não tem por que ficar limitado. Então eu vou dar solução. Agora eu não aceito que os alunos descontem no valor. E agora eles têm mais resultado. Simples assim. Sensacional. Parabéns, Cleiton, pela visão e por se permitir. E é natural. Quantas vezes eu já me vi estagnado? Quantas vezes? E aí, quando eu olhava, eu falava assim, mas qual que é meu objetivo? Qual que é meu objetivo? Qual que é meu objetivo? Não tinha. Qual que é meu objetivo? Lembra desse caso que eu contei? Lá de 2019, quando alguém num treinamento perguntou assim, Anderson, o que é importante na esfera conjugal? Um marido perguntando, casado, e essa pessoa perguntando, o que é importante no relacionamento conjugal? E eu te pergunto, essa pessoa tem objetivo? Tem objetivo? Pelo amor de Deus, não tem objetivo. Mas eu tenho que ter objetivo no relacionamento? Claro. Você merece, na verdade, você não tem. Você merece ter objetivos em todas as áreas que são de fato importantes para você. Olha lá aqui. Todas as áreas que são importantes para você. Se você não tem objetivo, você já está estagnado. Entenda isso. Você já está estagnado. Então eu te pergunto, qual a esfera que você se percebe limitado? Qual que é a importância? Ei, amigo, amiga, qual que é a importância de você estabelecer um objetivo? O quanto a falta de clareza, de não enxergar o processo, pode te assustar e faz com que você se limite a estabelecer metas, objetivos, até mesmo aspirar a crescimento. A pessoa que deseja, eu quero crescer, eu quero ganhar mais. Tudo bem. E aí você passa por várias frustrações, vê pessoas frustradas e você acaba aceitando que não vai crescer. Então, a mentalidade, pessoal. Mentalidade. Você que está aqui, eu quero ouvir de você. Qual que é a sua história de inspiração? Qual foi o contrato que você selou, que você assinou, que foi inegociável e você conseguiu alcançar? Já vai pensando, por quê? Para esse contrato, eu estou te dando um código aqui hoje, tá?
a sua meta não vai ser mais uma meta, a sua meta é um contrato. E se a sua meta é um contrato, você precisa ter nesse contrato quais recursos você tem hoje, quais recursos você não tem para poder chegar lá na realização, na concretização do seu contrato. Quais as habilidades você tem e quais as habilidades você não tem. Quais são os medos que você tem e o que você precisa resolver para poder avançar para o seu próximo nível na direção da concretização desse contrato. Porque se você não faz isso, e é claro que aqui eu estou trazendo de forma metafórica, na mentoria a gente detalha isso, eu dou a mão para o mentorado, dou a mão para o meu cliente e ajudo nesse desenho, nessa estruturação. Por quê? Porque não é simplesmente você falar assim, quero e vou. Não. É a mesma coisa de você pegar um contrato, um modelo de contrato na internet, que é uma forma, uma receitinha mágica lá, joga na internet e vai usar. Vai ficar tudo certo enquanto está tudo certo. No primeiro desafio você está perdido. Você vai precisar de um suporte. Por quê? Porque aquele contrato não foi feito personalizado para a sua situação, para você. No caso do crescimento, é a mesma coisa. Então aqui você pega códigos, pega. O objetivo é desbloquear a mentalidade. E aí eu te provoco, bora colocar em prática? O que você vai fazer com isso? Eu sugeri, perguntei, na verdade eu te provoquei aqui. Eu quero que você compartilhe comigo a sua história de inspiração. A sua história que você talvez nem estava lembrando. Assim como eu, falando aqui dessas duas bandeirinhas. Dessas duas bandeirinhas. Tem gente que fala assim, ah, isso é política. Não, isso aqui é realização. Essas bandeiras eu já tenho quase que restaurá-las, porque elas estão bem velhinhas já. É isso. Então, quer avançar? Quer romper a estagnação? Quer desbloquear o seu potencial? Se você chegou agora e não está entendendo, depois assista de novo. Eu vou deixar isso aqui para você. Mas não adianta você ter um conteúdo, você ter insights, você ter a clareza, se você não decidir colocar algo em prática. E o que te permite avançar? O que te permite estabelecer um objetivo? O que te permite realmente romper padrão? Você se conhecendo. Você entendendo o porquê da sua preguiça. O porquê do seu medo. O porquê da procrastinação, da ansiedade, da insegurança. O porquê da necessidade de aprovação. Porquê da necessidade de exposição, de ser visto, de ser validado. Você vê empreendedores que não conseguem se posicionar, por quê? Porque tem medo de ser rejeitado. Parece bizarro falar isso, mas posso te falar uma coisa? É muito mais comum do que você imagina, e isso é forte. É tão forte que paralisa a pessoa. O que você precisa fazer é se conhecer, se fortalecer a ponto de ser mais forte do que o bloqueio. Quando você é mais forte que o bloqueio, você começa a acessar os códigos, as chaves para realmente avançar mais e mais rápido. Ei, Aline, seja bem-vinda. Então, qual a palavra fica para você de hoje desse nosso encontro? Qual a palavra? Qual o insight importante que você tira daqui? Uma clareza, uma visão, um objetivo, uma resposta, aprender a fazer perguntas. O que fica para você de hoje? E mais uma vez, compartilha comigo a sua história de inspiração. Me manda lá no direct, eu quero saber. Eu faço questão de saber sobre a sua história de inspiração. Natália, infelizmente, minha amiga, isso é muito comum. Eu nem vou usar a palavra normal, porque se nós aceitarmos um problema, uma dificuldade como normal, a gente já coloca muito mais energia no problema do que de fato na possibilidade. Então, se faz sentido para você, bora tratar essas questões, né? Ter esse olhar sobre essas dificuldades como realmente algo comum. Por que é comum? Porque as pessoas caíram ali no modo automático de sair fazendo, sem objetivo, sem nada,
Ah, eu sei o que eu quero, mas será que quer? Será que sabe? Será que está alinhado? Será que está estruturado? Pronto. Então é comum. O que é normal é você avançar. É comum a estagnação, mas não é normal, porque o que é normal é algo bom, entende? Então, se permita, no momento certo vai fazer sentido. E vamos para cima. Eu quero saber a sua história de inspiração. Compartilhe comigo. Eu me motivo muito quando eu ouço uma história de inspiração. Na última semana, uma pessoa que começou a me seguir recentemente tomou uma decisão, eu não posso compartilhar aqui porque é muito pessoal, tomou uma decisão que virou a vida dela, depois de um insight que ela teve. Um insight. E muitas vezes a pessoa está recebendo insights todos os dias. Uma estratégia, uma dica, uma ideia, uma oportunidade, uma solução. Todo dia está recebendo. Não faz nada com aquilo. Aí o que é isso? Potencial. Aí volta no início do nosso hora de acelerar aqui. Energia parada. Essa energia parada não gera resultado. Não gera. Muito pelo contrário. Gera doença. Gera doença emocional. Doença que valida a incapacidade, que valida a escassez, que valida o não merecimento. A doença emocional. Que valida a crença negativa. E pensa numa pessoa que simplesmente do nada aparece um vídeo. Essa pessoa vê um insight no vídeo e toma uma decisão que virou a vida. E eu não estou falando de coisa pequena, eu estou falando de algo muito forte. Algo muito importante. E nem seria importante só para ele, mas importante para todos nós, que é uma decisão mais sábia que uma pessoa pode tomar diante de um desafio. Então, bora tomar decisão? Não é tempo de ficar sozinho, não é tempo de caminhar só, não é tempo de se vitimizar, não é tempo de ficar sofrendo, não é tempo para isso. É tempo de acelerar. E o acelerar não quer dizer pular etapas, não quer dizer sair queimando as etapas, não é isso. Mas é de antecipar as decisões. Uma decisão que você está adiando, ei, não é tempo mais. Sabe por que não é tempo? Não é para mim, não é para as pessoas, mas é para sua vida. Porque quanto mais você adia aquilo que é importante para você, você só gera mais sofrimento para você mesmo. O problema é que não fica só com você, porque você gera sofrimento para as outras pessoas que também estão conectadas com você. Então, amigo, pega esse conteúdo de hoje como uma pancada mesmo. Mas não é uma pancada aqui, mas é uma pancada de impulso. Uma pancada que te impulsione, que te motive a fazer algo importante. Pegou? Então, bora pra cima, bora acelerar. Essa foi a edição de hoje do Hora de Acelerar, onde nós trabalhamos a mentalidade. É a oportunidade que eu tenho de acompanhar vocês aqui e vamos pra cima. Quando você decide assumir um compromisso com um grande objetivo, você tem a oportunidade de formalizar um contrato. Um contrato. E só por hoje, tá? Eu sou este advogado que te ajuda a firmar esse contrato com seu objetivo. Conte comigo, bora pra cima. Um beijo no coração e compartilha comigo lá no direct. Eu quero saber sobre a sua história de inspiração, a sua. Beijo. Fui.